Fala, seus cachorros, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Futirotas. Hoje é dia de seleção brasileira. Mais um E... dia pra sofrer, chorar, reclamar. Vou arrumar um cacetete. Tá bom, eu tenho meu cacetete aqui que meu negócio de bastão de luz falhou, É então uma vai virar coisa, espadinha. vira. Será que dá pra fazer igual lápis pra ficar mole? Vamos ver. Tá, ia ficar legal, hein? É meu sabre sem Olha. luz. Pois é. Mas vamos lá, o que a gente vai falar? A gente vai falar. Dorival Júnior deu uma entrevista coletiva antes do jogo do Brasil contra o Peru, que vai acontecer em Brasília, na data de hoje, né? Hoje, terça-feira, dia 15 de outubro. E algumas falas deles repercutiram. A que a gente vai mais se atentar com relação às críticas. Aí, o sabre de luz do Pepe. Em relação às críticas que ele defende a seleção brasileira no modo geral, e também sobre o trabalho, dificuldades no trabalho, que dois pontos que me chamaram a atenção. As outras é mais de... É muito difícil escolher quem eu quero pra treinar, Eduardo. Não, mas assim, muito assim elogiando o Danilo, que vai deixar o time titular pra jogar o Wanderson e tal, que ele trabalhou com o Danilo há muito tempo, etc. A Né? galera ficou puta da vida porque ele elogiou o Danilo. Ele queria o quê? Que ele chamasse lá o cara, por mais que a torcida não goste. Você acha que o cara ia chegar lá e falar: Ah, esse Danilo realmente é uma bosta. Não ajuda em nada, viu, Eduardo? Esse lateral aí, que nem lateral ele é mais zagueiro. Você acha que o cara ia chegar e falar o quê? Cara, ele tem que elogiar, pô. E outra, eu não acho que o Danilo é um jogador que mereça só críticas. Tipo, ele Não, deve mas ser eu acho um. que só passou o momento dele de seleção, só isso. Não Exato, que ele é um bosta, cara. exato. E assim, sempre foi um grande jogador. A gente falou da carreira do Ele cara. aí no Santos ano que vem? Lógico. A Não. carreira do Danilo, gente. Ele vai do América Mineiro pro Santos, ganha Libertadores, ganha Copa do Brasil. Do Santos ele vai pro Porto, do Porto ele vai pro Real Madrid, do Real Madrid ele vai pro City, do City ele vai pra Juventus. Você vai falar que esse cara é ruim? Não, Então, mas né? eu acho que é tão simples separar as coisas que a gente É. sempre fala, pô, não é possível que a gente tem que ficar explicando. Pô, a gente não quer ir na seleção nesse momento. Eu não quero, você, não Não, sei acho que se você passou o quer. momento já, acabou. Acabou o ciclo Mas dele. também é separar, pô, no clube, ok, legal, seria legal ele estar aqui de volta, seria uma boa, boa contratação para qualquer clube brasileiro. Mas é isso, saber separar. E outra, também o Dorival tá lá? Provavelmente não sei, aí no último jogo já sacou. É isso, elogiar o cara que sempre foi muito bonzinho, bom de grupo, ele fala com o E já Wanderson. jogou bem também, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Já Ah, jogou na bem pela seleção, seleção. Já jogou, Pepe. é, A gente mas falou da Copa aqui, não fez vai falta. deixar saudade, daqui 10, 15 anos, ninguém vai falar melhores laterais É direitos da seleção. lógico. Ninguém vai lembrar do Danilo, hein? É lógico, né? Mas É. assim, vou dizer uma coisa, hein? Talvez por seleção aí, talvez isso seja um pouco polêmico. Eu acho que ele jogou mais bola que o Daniel Alves. Não, o Daniel Alves também foi nada na Em seleção. Copa do Mundo, o Daniel Alves jogou bola nenhuma na Daniel seleção. Alves bateu aquela falta contra a África do Sul, meu irmão. Sim, mas tô falando assim, Copa do Mundo, o Por Daniel Alves não falar jogou em bola. Daniel Alves aí, os caras curtindo a foto do Daniel Alves lá, hein, Eduardo? É, pois é. Mas De vamos lá. pau, Pois o é. Pedro, Davi Luiz. Vamos falar da parte do Dorival aqui. Compliquei. Começar aqui com a parte de críticas, que o Dorival fez uma comparação com críticas que sempre ocorreram, e sempre ocorreram, com relação à imprensa, à seleção brasileira, tá? Eu vou abrir aspas dele aqui. Eu não vou colocar vídeo, porque o último vídeo que a gente Não, é ruim. colocou deu ruim, eu tive que cortar. Então vou ler, tá certo? Então, essa parte ele fala, ó, vi uma matéria onde apontavam o baixo nível da seleção para tudo que representava neste momento. E acabaram falando que não era da seleção atual. A imagem foi aberta e tínhamos Zico, Sócrates, Cerezo e Zé Sérgio. Eram contestações a respeito da queda de rendimento da seleção e que não tínhamos mais craques. Essa era a abordagem inicial. Parece que passam anos e nós continuamos batendo na mesma tecla. Isso não é um desabafo. Nós queremos a evolução da seleção, mas pisamos no produto que a gente vende, e isso não é só no futebol. Tudo que se destaca, nós pisamos. Estamos vendo o nosso país de modo geral. Não é um desabafo. É apenas uma colocação do que eu penso deste momento de transição. Estamos buscando novamente craques que fortaleçam o momento da seleção. Bom, Beleza, vamos por parte que eu vi o Pilhado falando aí, o galera, o Pilhado pistola, que ele tava comparando, ele não tava eu comparando a não vi qualidade ninguém, do pra falar a verdade. Eu vou falar, eu até achei melhor não ver comparando, pra ele não não tá ter nossa comparando, aí opinião. tem que saber separar. Eu acho que o trabalho dele é um cocô, acho, mas também tem que separar. O que ele quis dizer é que a imprensa vai criticar e critica sempre. E se estiver jogando mal, pode ter Sócrates, pode ter Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Romário, que vai ter que ser criticado. Ele tava lá, criticou. Criticou por quê? Porque não tá agradando.
Mas sabe por quê? Assim, eu não vi ninguém ainda falando. Eu acho que deve ter gente, deve ter falado sobre o assunto, obviamente, mas eu ainda não assisti nada, né? Mas só quero dizer o seguinte. A parte que me pega aqui, principalmente, com relação a isso, a gente tem de onde comparar. Então, obviamente, se colocando num critério de seleção brasileira, Brasil, Argentina, Itália, Alemanha, principalmente esses países, França, esses países mais fortes, que têm mais títulos de Copa do Mundo, eles sempre vão ter uma margem de comparação muito maior do que os outros países. Até a Holanda, cara. Né? Holanda, Espanha, vai ter uma margem de comparação maior. Você vai ter de onde comparar para fazer uma comparação com o momento. Então, não que faça sentido a crítica da parte que ele cita que Zico, Sócrates e tal, que obviamente foram grandes craques de futebol, né? Só tô falando assim, que o momento ali, 82, 81, 82, que é o tipo dessa matéria que ele fala, tinha uma margem de comparação muito forte que era a seleção tricampeão do mundo, cara. Então, a base de comparação ali era isso, ó, a gente tinha Pelé, Rivelino, Gerson, hoje a gente não tem esses caras também, né, nesse nível. E, de fato, na seleção, infelizmente, eles não conseguiram fazer valer o que eles faziam nos clubes, né? A seleção não ganhou, por N situações. A gente agora, passando pro agora, se a gente comparar com os jogadores que ficaram fora da Copa do Mundo de 2002, e vai ter um vídeo aqui sobre isso, a gente vai ter uma margem de comparação também, tá? Então assim, e vai para comparação de 2006 com os nomes disponíveis. Obviamente, em relação a essas gerações, a gente tá em falta. Esse é um ponto. E também, a gente se colocando como imprensa, né, Pepe? A gente, enfim, estamos na imprensa, né? A gente não é jornalista, mas a gente tá na imprensa. Obviamente a gente parte do primeiro pressuposto, a gente vai apontar o que a gente acha que tem que melhorar. Então assim, é um ponto de vista crítico, porque a gente não tá aqui pra fazer assessoria de imprensa da seleção. A gente tá aqui pra criticar o que a gente acha que tá errado. Obviamente, e se colocando como torcedor da seleção, ou seja, a gente tá colocando, igual a gente faz pro nosso time, a gente critica o que a gente acha que tem que melhorar, enquanto torce pra que esteja tudo certo, cara. A gente não tá aqui só falar, olha só tem craque e tal. Pra apontar dedo. Exato. E a gente critica Danilo, mas, pô, testa esse, testa aquilo. A gente não só vai lá criticar e falar, é tudo uma merda. A gente em nenhum momento fala assim, essa geração é um lixo, só tem jogador ruim. A gente não faz isso. A gente fala, pô, não é possível que um time que tem titular de Real Madrid, de Barcelona, de, sei lá, City, Arsenal. Não, jogadores que jogam em super equipes aí. Pois City, é. Não é possível. Paris Saint-Germain, assim, o Brasil tem titulares desses times todos, jogadores da seleção brasileira. O Brasil tem a seu disponível, tem a seu dispor, ou não nessa convocação, porque tá cortado por lesão, que é o Vinícius Júnior, que provavelmente vai vencer como o melhor jogador do mundo. Então assim, não é possível que esses jogadores não sejam uma boa geração, eles são. O problema é como esse trabalho é desenvolvido, tá? Então assim, eu acho que acaba sobrando... Resbolar. Ou que é isso? Acaba sobrando e caindo no colo do treinador. Porque ele tem que fazer esses caras jogarem e renderem. Se eles rendem nos clubes e não rendem na seleção, o problema é quem não faz eles renderem na seleção. E é diferente de, por exemplo, da seleção de 82. Ela rendeu na seleção. Acabou que o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo. Perdeu um jogo pra Itália. Mas jogava bola, jogou bem. Só pegar os gols da seleção de 82. Até porque é lembrada até, mesmo não vencendo, como uma das melhores e maiores seleções que o Brasil já teve. E aqui que abre um precedente aqui para essa conversa. Porque, ó, ele fala da dificuldade no trabalho. E o Dorival usa uma desculpa, cara, que eu fiquei muito incomodado. Vamos lá. No dia a dia, o trabalho é muito simples. Não existe muito trabalho. Temos aqui vários companheiros que passaram em seleções e sabem bem. Você se apresenta no domingo, alguns chegam na segunda, treinam na terça e quarta já tem um pré-jogo com cuidados. Você tem praticamente um dia de trabalho. O grande dificultador pra mim é esse, independente de nomes, podem ser grandes nomes que vão se entender em algum momento, mas isso dificulta com o futebol nivelado que existe. Precisamos do campo, do dia a dia, e isso é tudo que não temos. E é diferente das equipes que você tem o resultado hoje e amanhã já está no campo para ajustar. Eu falei pensando lá na frente porque tenho confiança muito grande naquilo que estou vendo. Estamos em um processo de montagem. Vamos oscilar muito.
mas quando isso acontecer, com um pouco mais de confiança dos jogadores, vamos ter um momento muito bom da seleção novamente. E aqui eu discordo frontalmente do Dorival Júnior, porque o Dorival Júnior... Porque os outros times têm o mesmo tempo que ele, porra. Além disso, o Dorival Júnior teve 45 dias de trabalho ininterruptos antes da Copa América. Ele apresentou um total de 0 evolução. Aliás, ele apresentou involução com relação aos amistosos que ele tinha feito, principalmente os 2 primeiros contra Inglaterra e Espanha. E aí, então, mas faz o quê? Ele teve tempo para treinar. E a grande maioria dos jogadores que ele tá convocando estavam nesse ciclo. Então, assim, você olha para o treinamento de Copa América, em nenhum momento o Dorival testou o Rafinha como meia. Em nenhum momento o Dorival deixou o Rodrigo como atacante. Em nenhum momento o Dorival tirou o Paquetá do time para testar o Andreas. Então, assim, a gente tá falando só de algumas coisas. Alguns encaixes. Em nenhum momento o Dorival tirou o Danilo, por exemplo. No básico, o que todo mundo diz é que a seleção não apresenta nada. Só que é isso que você tá falando. Ele não tenta fazer diferente em nenhum momento. Então, assim, a gente quando aponta e assim, é bem complicado o Dorival usar o termo eu não tenho tempo pra treinar, porque ele teve. Não, tá bom. Quem não teve tempo pra treinar foi o Diniz, por exemplo. O Diniz ele, o cara do Peru, o cara do Chile, o cara da Argentina, o cara do Uruguai. Ninguém tem tempo pra treinar. E por que o Bielsa do Uruguai consegue fazer render? Mas só que os outros não têm todos os jogadores do nível que a seleção brasileira tem. Pois é. E aqui é um outro ponto que eu acho interessante a gente levantar. Antes, algumas gerações atrás, ou uma geração atrás, o Brasil, ele tinha em nomes, em qualidade de futebol, muito mais do que os outros países. E hoje a gente vê um nivelamento maior. Então, assim, você vê seleções ascendentes chegando muito perto do nível, não só da seleção brasileira, mas das outras também. A Inglaterra acabou de perder para a Grécia, gente, em Wembley, 2-1. Né? Então, assim, a gente tá falando de seleções que nem sempre estão em Copa do Mundo, mas que elas conseguem oferecer uma qualidade de futebol em nível de melhora. Eles estão melhorando também. Então, o nível de futebol de seleções, ele já tá mais igual do que era tempos atrás. Antes você tinha muita discrepância. Agora a discrepância entre as seleções ainda existe, mas ela é menor. Então, você já vai ter tipos de resultados e jogadores nas ligas aparecendo com mais... constância. Seu microfone tá cortado. A gente vê hoje aí a melhor Venezuela, que antigamente não fazia cosquinha em ninguém. Pelo Bolívia mesmo? Complica pra Argentina. A gente vê a Bolívia ganhando aí, né? Foi do Uruguai? Ganhou da Colômbia. Não, foi o Peru que ganhou do Uruguai, né? Foi a Colômbia que ganhou. Exato, a Colômbia, que hoje é um time forte. Melhorzinho. Não, a própria Colômbia melhorou. Você olha pra fora, a Geórgia, porque ninguém dava nada. Obviamente que esses países... tem um ou dois caras diferenciados, você monta um esquema ali. Sim. E vai embora, cara. Obviamente que nesses países, quando troca-se a geração, ela demora muito mais pra acontecer. Eles sentem muito mais. Por exemplo, uma geração que tá começando a melhorar agora é a Romênia. A Romênia que teve uma geração muito forte. Muito boa lá pros anos 90. Exato. E aí ruiu, não teve mais nada. Romênia e Bulgária. A Bulgária ainda não conseguiu se reinventar. Bulgária também tinha um time legal. Tinha um time muito forte. E aí a Romênia agora tá reaparecendo. Mas assim, você vai ter Suécia, Dinamarca, seleções que estão sempre em Copa do Mundo, que o nível delas já é mais alto. A Croácia passou a ser uma seleção forte. Então assim, você tem esse tipo de seleções acontecendo. O próprio Estados Unidos, cara, querendo ou não, tem nomes pra caramba. Os jogadores jogando Premier League, jogando Bundesliga, que antes não era uma realidade. Né? Não, então, assim, eu achei que os Estados Unidos ia ter uma evolução maior do que teve até agora. Eu concordo, mas assim, eu digo assim, você vê em termos de nomes e de espalhando esses nomes nas grandes ligas, ele já tem mais constância, né, Pepe? É um país continental, os caras amam esporte. A partir do momento que eles começaram... Canadá mesmo, cara. Que o Canadá era no futebol, hoje já tem jogadores importantes, o Jonathan David, o Alfonso Davis. Qualquer esporte que americano pega pra jogar, os caras se dedicam, os caras dão certo. Então, por isso que eu falei, pela quantidade de pessoas no país... É só crescer o interesse e vai surgir 11 caras pra fazer uma seleção legalzinha. Exato. Mas assim, olhando de novo pro Dorival, ele não pode usar a desculpa de que não tem tempo pra treinar, tá? Porque em termos de nome, de qualidade, acho que o Brasil ainda é um dos que mais tem qualidade. Ele tá reclamando de uma coisa que é igual pra todos. Exato. Só que a parte boa, ele tem muito mais que os outros, que é a parte do material humano, que é melhor do que os outros. Quem tem um pouquinho mais de tempo pra treinar, obviamente, são as seleções da Europa, porque os jogadores estão dali e as viagens são mais curtas, mas assim...
Não quer dizer que o Brasil, a Argentina, o Uruguai, eles têm todo o mesmo tempo pra Nem é treinar, isso cara. que, né, o tempo que é aí também não muda lá, nossa, É, só pois aqui, é. Então, explodiu. assim, não é um absurdo. Eu só acho que o Dorival Júnior tem uma parcela de razão de que realmente a gente sempre se coloca numa posição crítica, não só a imprensa, mas o torcedor também, mas justamente por quê? Porque a gente tem imagem pra comparar, cara. Pô, o Brasil ganhou 5 Copas. Obviamente, o sarrafo vai ser muito maior. E o nível de exigência vai ser maior. A gente não pode se comparar, tipo, ai, nossa, olha a Venezuela em quinto, a gente em quarto na eliminatória. Pra Venezuela é um baita feito, pro Brasil é um Opa, absurdo. É isso, esse é o ponto. Então, assim, a crítica, ela é justa por quê? Porque o trabalho não acontece. não. Sabe? Não é que não acontece, ele está trabalhando, mas assim, não está É, mostrando resultado. O Brasil joga muito mal não com muitos evolui. nomes à E fora que é disposição. a falta de evolução. O problema nem é você ver alguma coisinha ou outra, mas Pô, porque o cara tem esse Vinícius Júnior, Rafinha, é, Rodrigo, Savinho, tudo à disposição dele. Não consegue fazer esses caras jogarem, não consegue aproveitar o Hendrick, não acha um sistema pra que o Hendrick jogue, nem sabe? gosto do Hendrick também. Não, tudo bem, mas assim, tem o Bruno Guimarães, que é um puta destaque na Premier League, aí chega na seleção e não consegue render. Alguma coisa tem, né? Insistência em certos nomes, tipo, o Paquetá com todos esses problemas aí, a gente fala, não tem que convocar esse cara, porque o cara não tá com cabeça pra jogar e tá lá convocando, é titular absoluto. Tudo bem que nesse jogo não vai jogar porque tá suspenso. Mas assim, entendeu? É esse tipo de coisa que a gente pega, critica e acho que faz sentido, porque é uníssono, basicamente. Todo mundo critica os mesmos nomes. E a gente, pelo menos nós aqui no canal, a gente nunca fala assim, olha, a geração é horrorosa, não presta ninguém, troca todo mundo. A gente sempre fala que a geração, por mais que não seja, ó, nada de super, mas é uma geração boa, pô. É uma geração muito boa, inclusive acho que até melhor do que a que o Tite pegou em 2018. Entendeu? Acho que ele pegou ali em 2022, ele pegou uma parte dessa geração e não conseguiu fazer render também. Mas o Tite em 18 tinha uma geração pior, pelo menos na parte da frente ali, com relação a essa. Talvez melhorasse um pouquinho no 9, mas ele levou o Gabriel Jesus e o Firmino pra Copa. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Brasil tem mais nomes aí. Principalmente no que tange a não ter o Neymar. Né? Eu acho que se tivesse o Neymar, teria um acréscimo? Teria. Mas já não pode depender do Neymar por causa da idade. O Neymar vai estar com Não. 34 na próxima Copa. Entendeu? É esse o ponto. Esse é o ponto. Então, assim, eu acho que o Dorival. Ele pode ser um cara que vai ajudar bastante, mas você não pode só o pilar do bagulho. Você, depende, você não sabe, chegar lá, se contunde aí. A sua estratégia foi pro saco. Exato. Então, eu acho que o Dorival não pode se escorar nisso. Eu acho que tem uma parte justa que ele fala assim: a gente tem. A gente é muito crítico, a gente pisa nas coisas. E realmente, o brasileiro é um povo muito exigente. Principalmente no que diz respeito ao futebol, cara. A exigência é sempre a nível máximo. Não só com seleção, mas com os clubes. E Pô, você principalmente com seleção. é campeão, você tem material humano, você, não, você vai deixar de exigir uma coisa melhor. Por quê? Você ainda entende, porra, tem ninguém aí, só tem uns caras nota 3. É. Você vai, não tem como você tirar mais do que você tá tirando. A partir do Brasil, momento que você tem jogadores com condições de apresentar um futebol ótimo, você tem que cobrar, porque se não tá acontecendo alguma coisa, tem, algum problema tá acontecendo, pô. exato. E Brasil e Argentina, eles nunca podem se contentar de não estar em primeiro e segundo brigando pela liderança das eliminatórias. Sempre. Sempre quando tá, tipo, em terceiro, quarto, alguma coisa tem de errado e precisa ser reparado. É sempre assim. É desde sempre, gente. Não é de agora. A exigência sempre é muito alta. Sempre foi. Sempre foi e sempre vai ser. Quem está lá nessa posição tem que se acostumar com isso, com essa cobrança, cara. E obviamente, como numa relação de técnico, ele não vai sair tacando pedra em jogador. Ele tem que defender o que ele tá escalando, pô. Ele não pode sair, ele não pode tacar pedra. Ah, o Danilo é horrível. O Danilo não tá rendendo mesmo. Ele não pode fazer isso, porque ele perde o grupo todo. Não é o Danilo, especificamente. Se ele vai lá e fala assim, ah, o Danilo tá mal mesmo, a gente tem que cortar. Ele se queima com todos os jogadores, porque o Danilo faz parte de um grupo. Entende? Ele não pode simplesmente tacar pedra num jogador como o torcedor e alguns membros da imprensa acham que tem que fazer. Isso cabe a nós, desse lado, falar, bom, eu acho que o Danilo tá ruim. Porque a gente não tá convivendo com o cara, mas se a gente trabalhasse lá, em nenhum momento ele poderia fazer isso. A gente pode chegar nessa conclusão, mas nem chegar e falar, Danilo, você tá ruim pra caramba, hein? Vai embora, nunca mais volte. Acabou, você perdeu todo mundo. Aí, em vez de um problema, você vai ter 23 problemas. Entendeu? Exato. Exato, esse é o É ponto. complicado, né, ô Dorival? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, meu. Pois é, mas estaremos de volta pós-jogo. Depois do jogo, mas vai Sim. lá antes da gente ir embora, futirias.net, 1,99, o numerinho, sabadão, sorteio às 17 horas no canal da Caixa ao vivo.
2 sorteados levarão um Play 5, um Nintendo Switch, 2 super jogos, uma TV 43 polegadas 4K da Samsung ou 10 mil reais no Pix. Os 2 vencedores ganharam, tá? E para os top compradores, o que mais comprar leva 10 mil no Pix, o segundo 9.500 e o terceiro, Eduardo, leva 9. Tá certo, o link tá na descrição ou vai em futirinhas.net, a gente se vê no próximo vídeo. Depois do jogo, o que você acha que vai acontecer? Fala aí, vai, faz o comentário. Eu acho que hoje o Brasil vence bem. 3-0. Vai ganhar na boa. Eu acho que hoje é 3-0. Se for 1-0, eu vou ficar muito puto. Eu acho que vai ser uns 2. Só não vou ficar muito puto. Pode. Só não vou ficar muito puto se o Brasil vencer, tipo, de 1-0, criando muita chance. Agora, se vencer daquele 1-0, tipo, do Equador, puta merda. Não, tem que ser igual aquele do Joai. Por mais que o Paraguai perdeu de todo mundo na Copa América, tem que ser um jogo tipo aquilo. Isso, exato. Criando muita chance. Jogou o time é uma merda? É uma merda. Então vai pra cima e estoura a tampa dos caras. Pois é. Deixe sua opinião nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo, até logo.